Eterno e soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu, Senhor, e essa grande quantidade de pessoas que todas as noites nos reunimos em oração para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, neste momento, a permissão do Senhor, pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo, para entrarmos na presença gloriosa do Senhor, para adorarmos o santo nome do Senhor, para exaltarmos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. E como de costume, Senhor, nós queremos declarar, Senhor Deus, o nosso amor pelo Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Claro que sabemos pela Escritura Sagrada que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou antes, amou primeiro, e um amor tão grande, Senhor Deus, que o apóstolo João não conseguiu descrever no seu escrito, e disse apenas que que o amor do Senhor, ele é de tal maneira que deu o próprio Filho Jesus em favor de nós, para nos resgatar, para nos salvar da condenação do inferno. Sim, Senhor, a palavra nos ensina que nós tínhamos uma sentença de morte a nosso desfavor, e que nessa sentença nós estávamos condenados, porque, conforme Paulo escreveu aos Romanos, todos pecaram e destituídos fomos da glória do Senhor Deus. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou, por tudo que o Senhor nos encheu da graça do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele se ofereceu, ele se ofertou por nós, Senhor Deus, para resgate das nossas almas, e a partir da morte na cruz, ele disse: está consumado, e ele pagou a conta, ele pagou a dívida que nós tínhamos com o Senhor, e nós somos mais do que agradecidos, nós somos bem-aventurados, porque o Senhor nos libertou da morte eterna, porque o Senhor nos concedeu vida eterna, porque o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. E para aqueles, Senhor Deus, que estão conosco, esses milhares nesta noite, que estamos em oração na presença do Senhor, pedimos, se algum de nós não tiver os seus nomes escritos no livro da vida, que o Senhor possa prover para eles, Senhor Deus, isto, Senhor Deus. Claro que sabemos que nós precisamos também fazer a nossa parte, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e nós queremos, Senhor, nesta noite, nos arrepender de todos os nossos pecados e delitos, e nós queremos assumir um compromisso com o Senhor de não mais pecar, de não reincidir nestes pecados, Senhor. Pelo contrário, que o Senhor, o Espírito Santo, nos dê força, nos fortaleça, para que nós sejamos afastados da prática reiterada desses pecados. Não queremos, Senhor, viver uma vida de iniquidade, porque sabemos que a prática reiterada do pecado, Senhor Deus, traz uma condição terrível, que é a iniquidade. Quando o ser humano perde a sensibilidade, a noção do pecado. Por isso necessitamos que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos fortalecer, nos manter de pé, para que nós não venhamos a tombar no caminho, porque nós não podemos, Senhor, perder a nossa salvação, não podemos perder a vida eterna. Aqui, Senhor, sabemos pela Escritura Sagrada que é apenas uma passagem, nós não somos desse mundo, nós estamos passando por esse mundo, e a palavra nos ensina, né, claramente, que aqui nós somos forasteiros, não somos deste mundo, Senhor, somos estrangeiros nessa terra, e sabemos que o nosso destino é o céu. Nós estamos aqui, Senhor Deus, caminhando para o céu. Não queremos, Senhor Deus, retroceder de forma alguma nesta caminhada. Não queremos perder o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Não podemos, Senhor, de forma alguma negligenciar tão grande salvação. A salvação, Senhor, nós sabemos pela Escritura e sabemos pelo nosso coração, pela nossa alma, pelo conhecimento da palavra, que nós não podemos. Ela é grandiosa, ela é a vida eterna, é toda a eternidade. Não haverá outra forma de chegarmos a essa vida eterna a não ser por Jesus.
O próprio Senhor Jesus vai nos dizer na sua escritura, no seu ensino, ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não há outro caminho, ele é o caminho que só ele pode nos proporcionar, porque só Jesus, ele foi perfeito e é perfeito. Só ele cumpriu a lei. Nenhum outro ser humano está habilitado pela escritura, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma mulher, nenhum homem, por ninguém, nenhum outro caminho à salvação. A palavra do Senhor tranca todas as portas, todas as possibilidades de outra forma de salvação. Nós não podemos nos salvar nem pelas nossas forças, nem pelos nossos méritos e nem tampouco por outros seres humanos, principalmente, Senhor Deus, aqueles que já morreram, como muitos confiam a sua fé, confiam a sua salvação em mulheres que já morreram, homens que já morreram, e o pior, Senhor Deus, constroem imagens de escultura e adoram a essas imagens. E nós sabemos, Senhor, segundo a palavra do Senhor, que isto é abominação, isto aborrece o coração do Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, e a palavra do Senhor proíbe veementemente que nós não podemos adorar a nenhum outro Deus, até porque não há outro Deus além do Senhor. São deuses falsos, são deuses com D minúsculo, e nós não queremos, Senhor Deus, fazer como muitos, Senhor Deus, adorando a deuses falsos, Senhor Deus, a deuses que não podem nem sequer se comunicar, Senhor, porque são apenas imagem de escultura feita do gesso, feito da madeira, Senhor Deus, e não tem nenhum poder, Senhor Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o autor da vida, Senhor. Nós estamos nesse momento vivos graças à misericórdia do Senhor, graças à graça do Senhor que nos proporciona estarmos vivos. Se hoje nos levantamos, Senhor, das nossas camas, foi por pura graça do Senhor, por pura misericórdia do Senhor, porque se o Senhor em algum momento decidir tirar o nosso ar, o nosso fôlego, estaremos imediatamente tombando no chão, mortos, Senhor Deus. Não podemos passar nem sequer um segundo sem a graça do Senhor, e é a graça do Senhor que nos movimenta, é a graça do Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé, olhando firmemente para o alvo, para o consumador, que é Jesus, o nosso Redentor, e não queremos desviar a nossa atenção, nós não queremos pecar, porque sabemos que pecar é errar o alvo é Jesus. Quando nós desviamos a nossa atenção, o nosso olhar de Jesus, nós erramos o alvo, e nesse momento a palavra vai dizer que nós pecamos, e o Senhor Jesus disse: pecais por não conhecer as Escrituras. Há outra tradução, Senhor, que vai dizer: errais por não conhecerem as Escrituras. Por isso, Senhor, nós precisamos da palavra, nós precisamos todo dia nos alimentarmos com a santa palavra. Nós devemos estar a cada dia meditando, conforme o salmista Davi, no Salmo de número 1, quando ele vai, Senhor, nos ensinar, o Senhor, através do salmista, do grande rei Davi, vai dizer que nós devemos meditar na palavra dia e noite, e nós queremos, Senhor Deus, meditar nesta palavra, nós queremos estar aprendendo nessa palavra. Claro que para isso, Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor, o Espírito Santo, porque é Ele que decifra, é Ele que vai nos orientar, nos ensinar a respeito da vontade do Senhor, do que o Senhor quer dizer para nós na Escritura Sagrada. Por isso, Senhor, a presença do Espírito Santo é fundamental para nós em todos os aspectos da nossa vida, até porque, Senhor, nós não sabemos nem sequer orar. Estamos aqui, esse grupo grandioso, reunidos em oração, mas nós não sabemos como orar, Senhor Deus. É o Senhor, o Espírito Santo, que traduz, que leva a tradução das nossas orações, das nossas petições ao Senhor. É Ele que fala com o Senhor de fato, é Ele que explica para o Senhor o que é que nós queremos dizer de fato, porque na nossa imperfeição nós nem sequer sabemos como orar, Senhor Deus. E a ordem do Senhor na Escritura é que nós devemos
devemos orar sem cessar. E orar sem cessar é ter permanentemente o Espírito Santo fazendo morada dentro dos nossos corações, porque nós sabemos pela Escritura Sagrada que nós somos templo, nós somos morada do Senhor, o Espírito Santo, e Ele não habita, Senhor, segundo a palavra do Senhor, Ele não habita em edificações feitas por mãos humanas, não, Senhor, Ele não habita em lugares assim. Ele só pode habitar dentro dos nossos corações, das nossas almas, se assim nós estivermos em comunhão com o Senhor, se nós estivermos sem pecado, Senhor Deus, tá? Em harmonia com o Senhor. Então nós precisamos dessa comunhão com o Senhor, para que o Senhor, o Espírito Santo, esteja o tempo todo nos guiando, nos orientando, falando aos nossos ouvidos, nos admoestando, nos advertindo, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, porque nós sabemos, Senhor, pela palavra do Senhor, que o pecado é que cria separação, cria um muro, cria barreira, cria separação entre nós e o Senhor, e por isso muitas vezes nós oramos e não somos respondidos pelo Senhor. Muitas vezes nós nos pomos em corrente de oração, o joelho no chão, e a resposta não vem do Senhor, porque muitas vezes, Senhor, há um impedimento, há o pecado encoberto. Muitos de nós praticam pecados e que ficam acobertados, Senhor Deus. Nós não os trazemos à luz, e pecados encobertos, Senhor Deus. O salmista Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, sofreu muito quando ele acobertou o seu pecado, quando ele pecou com Batseba, quando ele praticou o pecado que é da concupiscência, Senhor Deus, dos olhos, quando ele deitou com Batseba, quando ele adulterou com Batseba, quando ele mandou matar o esposo Urias, o soldado Urias, esposo de Batseba, e ele foi praticando um pecado e outro pecado, e foi se avolumando, Senhor Deus, a tragédia de Davi. E ele vai dizer, Senhor Deus, nos seus escritos, que enquanto ele calou, enquanto ele encobertou os pecados, ele disse: envelheceram os seus ossos. Ele sentia dores dia e noite, ele chorava todas as noites, entrou em depressão, Senhor. Sim, Senhor Deus, o grande rei Davi entrou em depressão por causa de pecados encobertos. Por isso, Senhor, nesta noite, nós não podemos continuar a encobrir os pecados, nós não podemos silenciar os nossos pecados. A palavra do Senhor vai nos ensinar que pecados escondidos, eles hão de nos encontrar. Qualquer lugar que nós possamos ir, o pecado vai nos encontrar, Senhor Deus, e a palavra do Senhor nos explica muito claramente essa realidade, Senhor Deus. Então nós queremos nessa noite confessar os nossos pecados, colocar diante do Senhor, dizer para o Senhor que nós estamos arrependidos de todos os pecados, que nós precisamos, Senhor Deus, do perdão do Senhor, que o Senhor tire essa mancha, Senhor Deus, que é o pecado, e nos torne mais alvos do que a neve, para que a nossa comunhão com o Senhor possa ser restaurada, Senhor Deus. E nesta noite, aqueles que estão afastados, Senhor Deus, que estão desviados do caminho do Senhor, que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor, o Espírito Santo, toque nesses corações, toque nessas mentes, toque nessas almas, para que eles se arrependam e busquem a reconciliação, Senhor Deus. Essa noite é noite de reconciliação, Senhor Deus. Nós queremos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, da comunhão com o Senhor, nós queremos, Senhor Deus, voltar à comunhão. Nós precisamos do perdão do Senhor nesta noite, para que nós possamos ser aliviados dessa carga terrível que é o pecado não confessado. E nós queremos, Senhor Deus, voltar a ter a alegria, Senhor Deus, porque o salmista Davi vai dizer: Senhor, restaura a minha comunhão, para que eu volte a ter a alegria da salvação. O crente, Senhor Deus, perde até a alegria da salvação. Ele já não se alegra com a salvação quando está em pecado. Por isso, Senhor, se torna um câncer para as nossas almas. É o pior dos cânceres. Ele é pior do que qualquer outro tipo de câncer do nosso corpo. O câncer da alma, que é o pecado, que destrói a nossa vida espiritual, que destrói a nossa comunhão, que
pode colocar em sério risco a nossa salvação, Senhor Deus. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que sem santificação é impossível agradar ao Senhor, e sem santificação jamais adentraremos no reino do Senhor, jamais estaremos na presença do Senhor. Por isso, Senhor, sabemos que é uma situação perigosíssima estar no pecado. É o que tem, Senhor Deus, nós sabemos pela palavra do Senhor, é o que tem afastado os crentes, Senhor Deus, das igrejas, das congregações. São crentes que não têm mais a adoração, que não louvam, Senhor Deus, que vivem tristes, já não dão glória a Deus, já não dão aleluia nas igrejas, Senhor Deus. Uma vida triste, Senhor Deus, uma vida fechada, Senhor Deus, sem comunhão, sem alegria, sem prazer na adoração. Já não dizem, né, conforme o escritor do Salmo, já não dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os crentes, Senhor Deus, a grande maioria tem perdido essa alegria, já não se alegram mais com a notícia de irem à casa do Senhor. E nós precisamos nessa noite, Senhor, de restauração, Senhor Deus, de reconciliação diante do Senhor, para que nós possamos usufruir das bênçãos que o Senhor derrama dos céus para nós, Senhor. Porque sim, Senhor, o Senhor continua a derramar o maná dos céus. Não foi só naquele tempo quando o povo de Israel estava atravessando o deserto. Claro que ali foi o tempo que o Senhor derramou o maná diariamente, era o pão que eles se alimentavam a cada dia, mas o Senhor continua a derramar o seu maná sobre cada um de nós que cremos, Senhor Deus, e nós não podemos perder essa oportunidade, essa comunhão, esse alimento espiritual que o Senhor derrama, continua a derramar dos céus sobre todos nós. E nós queremos dizer nessa noite que nós queremos receber esse maná, nós queremos receber esse alimento espiritual todos os dias, Senhor, porque nós cremos na provisão do Senhor, nós cremos na providência do Senhor, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. O anjo vai explicar no trecho bíblico, vai dizer: há algo impossível para Deus? Há algo difícil para Deus? Claro que não, Senhor, não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Por isso, Senhor, nós chamamos ao Senhor de Deus. O Senhor é o nosso Deus, nós chamamos ao Senhor Jesus de nosso Deus, e nós chamamos ao Senhor o Espírito Santo de o nosso Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Basta uma palavra proferida da boca do Senhor, tudo será resolvido em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos compartilhar com o Senhor as nossas dores, Senhor Deus, o nosso sofrimento, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas preocupações. Queremos compartilhar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor, não há amigo que possa se comparar ao Senhor. O Senhor é um amigo amoroso, é um amigo que deu a nossa salvação, entregou o próprio Filho em resgate das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós precisamos estar perto do Senhor. A presença do Senhor é fundamental para nós, Senhor Deus. Nós precisamos da presença, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que se agrada dessa comunhão, que o Senhor se agrada dessa convivência diária, onde nós nos colocamos, nos rendemos, Senhor Deus, à grandiosidade e à santidade do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos também nessa noite por santidade, Senhor. Nós sabemos pela palavra que sem santidade nós não herdaremos o reino dos céus. E para sermos santos, Senhor Deus, conforme o que o Senhor exige de nós, o Senhor disse que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade e em santidade, Senhor. Por isso nós precisamos que o Senhor, o Espírito Santo, nos molde a cada dia, que Ele trabalhe nas nossas almas, nas nossas vidas a cada dia, nos santificando, Senhor, nos guardando do mal, Senhor, porque sem santificação não herdaremos a vida eterna. Por isso pedimos, Senhor, por santificação. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos mantenha de pé, que o Senhor nos alimente diariamente com a palavra do Senhor,
Senhor, com a presença, com a unção, com o óleo, com o azeite do Senhor, Espírito Santo, para que nós não venhamos a cair, Senhor Deus. O apóstolo Paulo vai nos orientar claramente, dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia, Senhor Deus. Nós não podemos cair, nós que já estamos de pé, Senhor Deus, que fomos resgatados do lamaçal do pecado, da escravidão do Egito espiritual, nós precisamos nos manter de pé, nós precisamos estar de pé, prontos, até porque nós compomos, Senhor Deus, o exército do Senhor, e como soldados, como guerreiros desse exército, nós não podemos estar despreparados, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão nessa noite despreparados, sem o conhecimento da palavra? Quando alguém dá uma oportunidade para muitos, nessa noite a pessoa recusa a oportunidade de pregar a palavra, de cantar um louvor, de dar um testemunho. Pessoas que estão despreparadas, Senhor, e como estas pessoas despreparadas poderão querer participar do exército do Senhor? O seu exército, o exército do Senhor, exige prontidão, exige preparo, exige que esses soldados estejam permanentemente prontos. Por isso, Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer: orai sem cessar. Nós não podemos cessar, nós não podemos parar de orar em momento algum, mesmo trabalhando, nos deslocando num carro, num avião, num transporte, numa motocicleta, numa bicicleta, mesmo andando pela rua. Nós temos que manter o espírito de oração, Senhor Deus. Nós precisamos estar permanentemente, porque o diabo está ao nosso derredor como um leão, pronto para nos devorar. E de que outra forma seremos livres do ataque de Satanás e dos demônios que o acompanham, Senhor Deus, se nós não tivermos a palavra, se nós não tivermos a unção, o azeite, o óleo do Senhor, o Espírito Santo? Nós precisamos, Senhor Deus, estar revestido por toda essa estrutura, Senhor Deus, de guerra, que a palavra do Senhor vai ser muito bem explicada através do apóstolo Paulo, Senhor Deus. Então nós precisamos, Senhor Deus, desse revestimento do Senhor, o Espírito Santo, permanentemente, para que nós não vacilemos os nossos pés em nenhum momento, e que nós sejamos, Senhor Deus, mais do que nunca, a partir dessa noite, proclamadores da palavra do Senhor. Nós precisamos proclamar que o Senhor é bom, nós precisamos proclamar que só há salvação no Senhor, só há salvação em Jesus, e só há salvação do Senhor Espírito Santo. Em nenhum outro ser há salvação, Senhor Deus. E nós pedimos que o Senhor molde, prepare o nosso coração. O Senhor dá uma ênfase muito grande, Senhor, na palavra do Senhor a respeito dos nossos corações, porque o nosso coração, Senhor, segundo a palavra, é a sede do pensamento, é a sede do nosso intelecto. A nossa alma está representada pelo nosso coração, e a palavra vai nos alertar que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor Espírito Santo que coloque nos nossos corações o verdadeiro tesouro, que é Jesus, o verdadeiro tesouro, que é o Senhor Espírito Santo, que é a salvação. Esse sim é o verdadeiro tesouro, Senhor. Muitas pessoas estão acumulando sobre a face da terra tesouros que são destrutíveis, Senhor Deus, que a traça corrói, que a ferrugem enferruja, e nós precisamos do verdadeiro tesouro, aquele que é para sempre, aquele que é para a eternidade. Esse tesouro chama-se, Senhor Deus, segundo a palavra do Senhor, a salvação. Por isso nós insistimos tanto nesse tema com o Senhor, para que o Senhor molde esses corações, essas mentes nessa noite, para que eles busquem o verdadeiro tesouro, não a riqueza, não o dinheiro, não a ostentação, Senhor Deus, nem o poder nesta terra. Nada disso levaremos para o túmulo, Senhor, nada disso levaremos para a vida eterna. A palavra vai dizer que nós viemos e nós partiremos, Senhor, sem nada, Senhor, porque não trouxemos nada, Senhor Deus, quando viemos para esta terra, para esta vida terrena. Por isso, Senhor Deus, nós queremos levar a verdadeira riqueza, Senhor. Queremos deixar para os nossos entes queridos um legado da palavra do Senhor. Queremos pregar para a nossa família, nós queremos pregar
para aqueles que amamos. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, nos prepara todos nós, essa multidão nesta noite que está em oração com o Senhor. Nos prepara, Senhor Deus, nos ensina a palavra para que nós possamos ensinar aqueles que ainda não aprenderam o caminho da salvação, porque a salvação deles vai depender, Senhor Deus, da proclamação da palavra e do nosso testemunho. Sim, Senhor, de nada adiantará proclamar e pregar a palavra do Senhor se não dermos um bom testemunho, e nós precisamos desse bom testemunho, Senhor Deus, para que nós possamos angariar almas para o reino do Senhor, angariar, trazer almas para Jesus, para que Jesus os liberte, porque Jesus já disse claramente: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós queremos ser livres, Senhor Deus, verdadeiramente livres, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, nessa noite ainda pedir ao Senhor que o Senhor console os corações aflitos, os corações que estão turbados nessa noite, os corações entristecidos nessa noite, Senhor Deus, os corações deprimidos nessa noite, Senhor Deus, que não tem nenhuma perspectiva da vida nesse momento. É para esse, Senhor Deus, que eu peço, imploramos que o Senhor dirija o seu olhar misericordioso e bondoso e amoroso para estas pessoas, para que o Senhor toque nessas almas, nesses corações deste momento e possa, Senhor Deus, reabilitá-los, Senhor Deus, que o Senhor possa retirar desses corações todo sentimento negativo, todo pensamento de morte, Senhor Deus, todo pensamento depressivo nesse momento, que o Senhor possa lançar por terra todas essas ciladas e todas essas coisas que vêm, Senhor Deus, do príncipe das trevas, de Satanás e seus demônios, Senhor, que oprime o ser humano até tirar a vontade de viver dos seres humanos. Que o Senhor possa repelir destas pessoas nessa noite todo tipo de pensamento, Senhor Deus, que provém do inimigo das nossas almas. Que o Senhor nos liberte nessa noite, que o Senhor nos dê alegria novamente, Senhor Deus, para que nós tenhamos nessa noite uma noite tranquila, uma noite de paz, Senhor Deus, na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma noite com um sono tranquilo, Senhor Deus, que nós tenhamos paz durante toda a noite, tenhamos um sono, Senhor Deus, e sonhos maravilhosos nesta noite, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, acordar bem amanhã, Senhor Deus, acordar bem para trabalharmos, para irmos atrás do sustento das nossas famílias, Senhor. Ó Deus amado, nós declaramos nesse momento a nossa total dependência do Senhor. Nós queremos dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o verdadeiro amor para conosco, só o Senhor pode nos salvar nesta noite, Senhor Deus, e nós nos colocamos aqui humildemente de joelhos na presença do Senhor, colocamos humildemente com nossos rostos em terra, Senhor Deus, demonstrando para o Senhor a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor Espírito Santo, e nós queremos nesse momento, Senhor Deus, queremos declarar todos nós em conjunto, Senhor Deus, de forma conjunta, dizer que o Senhor é Deus e dar glórias ao Senhor. Glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Glória a Deus.